Fala galera, boa tarde, né? Eu vou programar esse vídeo para subir às 5 horas provavelmente, então quem estiver acompanhando ao vivo, boa tarde, para quem vê de noite, boa noite, para quem vê de dia no dia seguinte, bom dia. Está no ar o canal Guilherme Lesnow, que vim trazer informações para vocês, trazer mais detalhes aqui da negociação do Santos com os reforços que estão vindo do Água Santa. Então o título é Santos acerta com reforços do Água Santa e busca acordo por meia. O meia é o Luan Dias, também do Água Santa. Foi quem o Santos... os nomes que o Santos está tentando aí encaminhar nas próximas horas. Nas próximas horas, encaminhar não. Os dois primeiros, que é o Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga, já estão contratados, assinaram já com o Santos e estão só esperando o Campeonato Paulista terminar, né? Estão focados no Campeonato Paulista, evidente, querem ganhar, para se apresentar ao Santos. E o Luan Dias é um outro jogador que o Santos tenta a contratação e a gente vai falar um pouquinho dele aqui no canal, beleza? Bom, gente, antes da gente falar sobre os jogadores em si, eu acho que é plausível a gente colocar o Odair Hellmann, o Paulo Roberto Falcão, falando sobre esses dois jogadores. Nós subimos aqui o vídeo no YouTube, o vídeo que pertence aos nossos amigos do De Olho no Peixe, tá? Então é importante a gente falar, eles que gravaram e gentilmente divulgaram, liberaram para a gente utilizar. Então vamos lá, vamos ouvir o Falcão falando sobre os reforços. Falcão, mas é importante também porque nesse dia de jogo importante o Santos conseguiu se aproximar de dois reforços, né? O lateral direito Gabriel Inocêncio e o atacante Bruno Mezenga. O Santos pode dar ao torcedor já essa boa notícia de que as coisas se encaminharam, não está assinado, mas que vocês enfim vão conseguir reforçar o elenco do Santos. Foram dois jogadores que o presidente me passou, a comissão aprovou. E agora, depois disso, a gente não sabe o que aconteceu. Se houve já confirmação, se houve assinatura, se não houve assinatura. Mas, basicamente, era isso. Então, são dois jogadores que provavelmente vão desembarcar no Santos. A gente vai, se acontecer o que estava até ontem, até hoje, sim. O centroavante é um jogador que é um pouquinho com uma característica diferente, né, do Marcos Leonardo, que também deve estar indo para a seleção no Mundial, e diferente do David também. Então, é um jogador mais de área e nós precisamos de um jogador nessa característica. E o lateral joga nas duas, nós também estamos precisando de gente, até porque tem muito jogo, né? Muitas lesões. Hoje nós não tínhamos 6 jogadores, então... mas enfim, estamos felizes com a vitória, é bom começar ganhando. Obrigado. O Luan pode chegar, o outro jogador, que é um meia do Luan Dias? Esse também foi oferecido, mas parece que a condição econômica que tinha no início, ela mudou, então aí fica fora. Aí é um jogador que nós temos na posição vários, né? Abraço, obrigado. Valeu. Bom, então tá aí o Falcão falando sobre os dois reforços do Santos. Agora vou aproveitar a matéria do Globoesporte.com, da Joana de Assis e do Iago Rudá. Inclusive o Rudá tá fazendo uma cobertura muito legal da Água Santa na final do Campeonato Paulista. Parabéns pro Iago, sempre leio as matérias que ele traz lá no GE sobre o Água Santa. Então é o seguinte... o vínculo do Mezenga com o Água Santa é até abril de 2024 e do Gabriel Inocêncio até novembro da próxima temporada, tá? Então eles estão renovando com o Água Santa antes de serem repassados ao Santos. Aí o Santos terá a opção de compra de cada um dos atletas. Então assim, o Mezenga renovou até abril do ano que vem com o Água Santa e o Gabriel Inocêncio renovou com o Água Santa até novembro da próxima temporada. No final dessa temporada, se os dois jogadores agradarem a comissão, ao Odair Hellmann e o departamento do futebol, há a possibilidade deles permanecerem. Então eles vão disputar a final do Campeonato Paulista pelo Água Santa contra o Palmeiras, ganhar no primeiro jogo, o Mezenga inclusive marcou os 2 gols da vitória. Então eles vão disputar o jogo e, enfim, depois vão se apresentar ao Santos, tá? Essa é a negociação. Mas o que eu queria falar com vocês um pouco mais é sobre esses jogadores, né? Será que são as respostas que os torcedores gostariam de ter, né? São os reforços que o Santos precisava? E me preocupa um pouco a frase do Falcão. Não sei se ele se expressou mal
ou se ele de fato disse que... só um minuto. Agora sim. Se ele se expressou mal dizendo que o presidente indicou, ou se de fato foi uma indicação do presidente e aí eles foram atrás, porque aí para mim já é um pouco confuso. Isso daí tinha que ser melhor explicado. Mas de qualquer maneira, vamos lá, vou colocar um PowerPointzinho que eu fiz aqui, básico para vocês. Vamos lá, Bruno Mezenga, 34 anos. Em 2020, ele fez 11 jogos, marcou 4 gols e não deu assistências pela Ferroviária. Eu vou mostrar as 3 últimas temporadas e o ano de 2023 que começou agora, tá? Então eu vou mostrar os últimos 4 anos dos jogadores. 2021, um ano com bastante jogos. Cabe ressaltar que em 2020 teve a questão da pandemia, né? O Mezenga assinou com um clube de fora, se não me engano, da Tunísia também, assim como em 2021, só que ele não pôde jogar por conta da Covid, acabou sendo liberado de novo. Deixa eu só pegar o nome do time para não ficar a informação completa. Aí a gente dá a informação completa, tá? Bom, olha lá, passagem no futebol holandês durou pouco, só 4 jogos, e acabou interrompida por questões extracampo. A pandemia de 2019. O contrato do jogador foi encerrado e em abril caminhou para o retorno ao Brasil com a camisa da Ferroviária. Então é isso mesmo, tá? Matéria do GE aqui, ele tinha acertado com o time da Tunísia e não pôde jogar por conta da pandemia, da Covid lá, voltou ao Brasil e acertou com a Ferroviária no ano de 2020. Aí em 2021... ele fez 45 jogos, 13 gols, 2 assistências, pôde jogar e sim na Tunísia, no Prachups, acho que é isso o nome. Ferroviária novamente, tem uma história com a Ferroviária grande, o Bruno Mezenga. E Goiás, teve uma também, depois da boa campeonato que fez lá pela Ferroviária, chamou a atenção do Goiás, só que aí no Goiás não foi tão bem. Aí no ano seguinte, 2022, para onde o Bruno Mezenga voltou? Ferroviária novamente. Disputou 20 jogos, marcou 8 gols e deu uma assistência. Mas no Campeonato Paulista pela Ferroviária, porque depois ele acertou com o CSA e fez o campeonato da Série B lá pelo CSA. Tá? E aí em 2023 acertou com Água Santa, 13 jogos e 7 gols marcados. A temporada 2023 do Mezenga é muito boa. 13 jogos, 7 gols. Tem mais gols que o Marcos Leonardo, por exemplo. Fez 2 gols em final contra o Palmeiras, que é importante. A gente não tem como não destacar gols em final. Em 2021 fez uma boa temporada, marcou 13 gols, deu 2 assistências. Ele é um jogador de experiência e tudo mais. O que eu acho dessa negociação é que o problema em si não está no Mezenga, não é a contratação do Mezenga. O que eu acho é que as contratações que não deram certo, elas dão espaços para o Santos agir por impulso no desespero. E é isso que eu vejo que está acontecendo. O Santos foi atrás do Água Santa, desesperado, pensou assim, o Água Santa está na final do Campeonato Paulista, ganhou o primeiro jogo lá do Palmeiras, então os jogadores estão em alta, se eu contratar, não vai ter tanta reclamação. Mas vai. Se o Santos tivesse trazido Jean Lucas, Pituca, o Blondel, até um zagueiro aí, o Veríssimo, ou até o Duracan lá, o Merola, tivesse trazido esses 4 jogadores aí, e aí te quisesse complementar com o Mezenga e com o Luan Dias, por exemplo, eu acho que seria outra história. Mas o Santos não trouxe nenhum desses jogadores e está apostando suas fichas nesses jogadores agora, só nesses jogadores. E isso é preocupante.
se você vê, a grosso modo, os números do Mezenga não são tão ruins, né? São números bons, ele marca, ele é um jogador que faz gols, tem poucas assistências, mas em questão de gols, em 11 jogos em 2020 ele fez 4 gols, em 45 ele marcou 13 em 2021, em 2022 ele marcou 8 gols em 20 jogos, então assim, os números do Mezenga não são tão ruins, são números até que ok, e para um jogador como o Marcos Leonardo, que precisa de ajuda, eu acho que pode ser uma boa opção, mas o problema é que o Santos não trouxe outros nomes, o Santos trouxe só o Mezenga. Então é isso que pega no pé. E o Mezenga, ele era um jogador tratado com peso de ouro no Flamengo. Ele chegou a marcar 33 gols em 38 jogos na base pelo Flamengo. É uma matéria que eu estou preparando, tá? Então, assim, ele teve grandes, assim, um grande começo lá no Flamengo, na base do Flamengo. Aí ele jogou no futebol da Turquia, fez 21 gols em 33 jogos. Aí ele voltou para o Flamengo, boa passagem na Turquia, aí voltou para o Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, marcou 4 gols em 32 jogos pelo Flamengo, aí já não foi tão bom, até mais pela característica dele. Foi comandado pelo Roberto Carlos, novamente na Turquia. Pelo time do Roberto Carlos, foram 138 jogos e 24 gols e 5 assistências. Depois acertou com outro time turco, com 67 jogos, 25 gols e 11 assistências, que é um número considerado bom. Então, assim, os números do Mezenga não são, de fato, tão ruins. No Flamengo não foi tão bem, mas, assim, em questão de clube, de mais expressão, ele não conseguiu despontar, né? E outra questão, que eu repito, o Mezenga não pode ser a solução dos problemas do Santos. E é isso que o presidente Rueda está querendo fazer, está querendo com que o Mezenga seja a solução dos problemas no Santos. Então, assim, contrataria o Mezenga? Eu contrataria o Mezenga se tivesse trazido outros reforços antes, tá? Vou colocar um pouquinho maior para vocês conseguirem observar a tabela aí. Tá? Então, tá aí os números do Mezenga. Os números são do portal O Gol e as fotos de divulgação do Água Santa e da Federação Paulista de Futebol. Ia ver se eu conseguia... Porque tá faltando os créditos, né? No slide eu coloquei os créditos, mas acabou que não entrou. Enfim. Mas é esses os números do glorioso Mezenga. Bom, vamos lá. Próximo. Gabriel Inocêncio, 28 anos, lateral. Vou aumentar a tela aqui para que vocês possam ver melhor. Aí vocês só vão ouvir o que eu estou falando, tá? Bom, vamos lá. Gabriel Inocêncio, 28 anos. Em 2020, ele disputou 29 jogos e marcou 3 gols e não deu assistências. Ele joga na lateral direita, só que ele pode jogar na esquerda também. Ele jogou por Boa Esporte e Monte Azul. Em 2021, ele disputou 13 partidas, marcou 1 gol e foram jogos pelo Vitória e São Bento. 2022, 14 jogos, 3 gols, nenhuma assistência, passagem por Água Santa e São Bernardo. Disputou alguns jogos pelo Água Santa e voltou em 2023 com 12 jogos, até agora no Campeonato Paulista, não fez gols nem deu assistências. Ele é um dos líderes, né? Carrega a braçadeira de capitão do time, está na Água Santa. Aí tá a fonte, o portal O Gol, e a foto é do Abner Dourado. Então, gente, esse especificamente, pela idade do Inocêncio, já são 28 anos, poucos jogos anualmente, eu não sei se eu traria. Por conta dessas condições de mercado mesmo, né? A gente não tem grandes referências,
né, do Inocêncio. Ele fez poucos gols, quase nenhuma assistência. Então, assim, pode ser que o jogador desponte e comece a fazer gols e tudo mais? Pode ser que isso aconteça. Que ele faça mais gols, que ele dê assistência, enfim, que ele brilhe, pode ser, mas eu acho pouco provável. Esse jogador, especificamente, eu não traria pelas questões, por exemplo, pela questão de poucos gols, poucas assistências e também poucos jogos. Já são 28 anos, então assim, não que ele não... Esse ano ele tá fazendo uma boa temporada na Água Santa, ninguém tá tirando o mérito do Gabriel Inocêncio pelas boas partidas que ele vinha fazendo. Mas ele era um jogador que tinha negociação com o Botafogo de São Paulo também, né? Então, assim, mesmo com boa campanha do Água Santa, clubes assim, de maior expressão, e não precisa nem ser clubes tops, igual Santos, Flamengo, Palmeiras. Pode ser clubes que não vão brigar pelo título do Brasileiro, mas vão brigar, assim, por alguma coisa no Brasileirão. Caso do Coritiba, até mesmo o Botafogo, que é um clube grande, né? Esses clubes não demonstraram interesse. Então, assim, será que só o Santos sabe o que está fazendo? Então, assim, é complicado. Já está contratado, já assinou. Excelente sorte, que dê muito certo. Que eu queime a língua aqui. Se eu queimar a língua aqui, vai ser maravilha. Se ele jogar muita bola, assumir titularidade, eu vou gostar demais, vou ficar muito feliz. Mas eu acho também um jogador preocupante de trazer num cenário em que o Santos vai enfrentar um Campeonato Brasileiro muito difícil. Aí vamos lá. O Luan Dias. Esse não está fechado, tá? Esse não está fechado. Esse é um jogador que o Santos ainda negocia a contratação. Bom, o Luan Dias... Deixa eu aumentar a tela para vocês. O Luan Dias tem 25 anos. Em 2020 fez 31 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Passagem por Ponte Preta e Água Santa. Em 2021, 45 jogos, marcou 6 gols e não deu assistências. Passagens por Goiás e Água Santa. 2022, 24 jogos, 100 gols ou assistências. Passagem pelo Goiás. E por fim, 2023, 3 jogos, 1 gol e uma assistência. Ele vinha se destacando no Água Santa. Então, gente, acho que a melhor temporada do Luan Dias foi em 2021. Marcou 6 gols, apesar de não ter dado nenhuma assistência, que é a posição dele. Então, assim, no Goiás, que é um time que a gente pode chamar de grande, né? Não conseguiu fazer gols, não deu assistências. Então, é outro jogador que eu não sei até que ponto vale investimento, né? Será que talvez o Ed Carlos não pode render a mesma coisa ou até mais? Será que os jogadores que estão na base aí, o Miguelito, o próprio Ivonei, o Daniel Ruiz na posição, será que esses jogadores não podem render a mesma coisa ou até mais que o Luan Dias? Se você estiver falando de um meia que chegue para assumir titularidade, eu acho que vale investimento. Se for um Ganso, por exemplo, ok, aí eu concordo. Você vai gastar uma grana, você vai investir porque é um jogador acima da média. Mas o Luan Dias, apesar de 25 anos, né, ainda é novo, não é tão novo assim, né, 20, 21, mas ainda é jovem. Mas será que não tem outro jogador dentro da base do próprio clube que pode fazer essa função? Ou guardar essa grana aí do Luan Dias, pegar mais algum pouco de outra grana e tentar outro jogador de mais, né, pampa? Porque o Água Santa quer entre 3 e 4 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. O próprio Falcão disse que a negociação ficou cara. E é lógico que ficou cara. É uma negociação cara. Então, assim, é mais um jogador que eu tenho as minhas dúvidas se de fato vem para resolver o problema. O que eu acho, e é o que eu disse no começo do vídeo, eu vou repetir, o Santos agiu agora no impulso, no desespero. Viu que precisava reforçar o elenco, viu que não estava conseguindo trazer nenhum jogador de nível top, que eram os que a gente citou aqui, Veríssimo, o Jean Lucas, o Pituca, nenhum desses jogadores ele conseguiu trazer. O Ademir, que foi para o Bahia,
nenhum desses jogadores o Santos conseguiu trazer. Então, o presidente Rueda foi agir meio que no desespero. E até tem uma matéria do Lucas Mussetti, que eu vou passar aqui, dar até os créditos para ele. Não sei se eu abri. Mas vou pegar sim, porque é importante a gente destacar essas informações. A gente gosta de destacar essas informações. Com Éder Traschini e Marcelo Razan e o Lucas Mussetti, a matéria que o Lucas deu no UOL, junto com os colegas. Santos ativa modo desespero e pede ajuda ao Água Santa por reforços. O Santos, desesperado atrás de reforços, pediu ajuda ao Água Santa para conseguir trazer novas opções ao técnico da Helman. O que aconteceu? O Santos procurou o Água Santa na segunda-feira atrás de 3 jogadores. O lateral direito, Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga. O técnico e o coordenador deram um aval para a contratação dos jogadores. O Santos recebe jogadores oferecidos todos os dias e normalmente passa para Falcão e a comissão técnica, além do scout. Nesse caso, o Peixe fechou em poucas horas sem consultar o setor de inteligência. As direções do Água Santa e Santos manteram boas relações, pois não cobraram aluguel. Então, aí eles pediram ajudas. Gabriel e Inocêncio estavam fechados com outros clubes, estavam perto de reforçar outros clubes, mas o Água Santa ajudou. O Santos ofereceu salários bem mais altos e ambos chegaram por empréstimo até o final da temporada. As negociações duraram 24 horas. Gente, essas coisas não podem ser sérias. Sabe? Não dá para você levar a sério um clube que trabalha dessa forma. Não por ter trazido jogadores, porque às vezes quando a gente critica aqui, a gente critica o Luan Dias, critica a contratação do Luan Dias, do Mezenga, enfim. Parece que a gente está criticando os jogadores. Não, os jogadores fizeram bons trabalhos no Campeonato Paulista desse ano, bons jogos, chamaram a atenção, o Santos quer, tá certo, tem que aceitar mesmo, tem que topar. O problema não são os jogadores, o problema é a forma com que o Santos age. O Santos agiu de forma, sabe, sem reforço. O Santos ativou, como o Lucas bem disse, agiu no modo desespero. Agiu no modo desespero, gente. Então, assim, me preocupa o futuro do Santos. Vai ter uma outra janela no meio do ano, em julho para agosto, e zero expectativa de nomes de peso, contratações de peso. E me preocupa também se chegar nessa janela e a situação já estiver do Santos bem mais complicada. Aí sim me preocupa ainda mais, me dá ainda mais desespero. Mas vamos ver o que o Santos pensa. Bom, essa live foi para isso, para a gente passar os números dos jogadores e não para julgá-los, mas sim para avaliar se a contratação faz sentido. E aí sim, já ao presidente Rueda e toda a sua diretoria, já avaliar um pouco mais como é que foi feita essa negociação. E a minha conclusão é essa, que o Santos agiu de forma desesperada, não conseguiu os nomes de peso e tá aí agora nessa situação tentando encaminhar também com o Luan Dias, tá bom? Bom, galera, muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Ajude no crescimento do canal com o famoso Pix, como está passando aí no rodapé, g_lesnock@hotmail.com. Como eu disse na outra live, o Pix nada mais é que uma forma de você ajudar o canal a crescer. Aqui a gente, todo o conteúdo que eu faço para vocês, eu preciso da plataforma para gravar, eu preciso dos banners para ser divulgado, então tudo isso tem um custo, e eu faço porque eu gosto, porque eu quero, e aí quem puder ajudar, quem puder participar aí de forma direta, será sempre muito bem-vindo e eu ficarei muito feliz, tá bom? Mas claro, não é uma obrigação de vocês, é só uma forma de quem quiser e quem puder ajudar, fico feliz e pode ajudar, que a gente fica bastante feliz para continuar no crescimento do canal, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela participação. Deixe seu like, se inscrevam, mandem um pix quem quiser. Boa tarde, até a próxima.